Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com tua família. Quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus encontrado em Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olhando para este texto e lembrando as circunstâncias em que o apóstolo Paulo se encontrava naqueles dias, eu aprendo algumas lições que desejo compartilhar com os irmãos neste momento tão difícil que estamos vivendo. Em primeiro lugar, transforme a adversidade em oportunidades de crescimento espiritual. Paulo estava preso em Roma, em prisão domiciliar, sob a custódia do Império Romano, mas transformou sua prisão na oportunidade de evangelizar os soldados da guarda pretoriana, a guarda do imperador. Cada dia ele estava algemado, mas aproveitava aquele momento para falar de Jesus para aqueles soldados do Império Romano, e muitos deles se renderam a Cristo aceitando como Salvador. No capítulo 1 desta carta, versículo 12, o apóstolo Paulo afirma: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo tinha a convicção de que não estava preso por haver cometido crimes contra as leis de seu país e muito menos contra as leis romanas. Vamos aproveitar esta crise sanitária para nos consagrarmos mais a Deus. Que haja mais quebrantamento e contrição em nossos corações neste momento. Vamos resgatar o culto doméstico em nossas casas, em nossos lares, muitas vezes negligenciado por falta de tempo. Vamos meditar mais na palavra de Deus, ler mais a Bíblia. Vamos também orar pelo Brasil, pelo estado do Piauí, por nossa cidade de Teresina, bem como pelas autoridades do nosso país, para que Deus lhes dê sabedoria e inteligência na adoção de medidas que minimizem o impacto desta crise sanitária na vida do nosso povo. Oremos também com muita fé pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros que estão na linha de frente desta grande batalha desigual. Cremos que esta pandemia nos ensina pelo menos duas lições. A primeira é que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa. Ele é Senhor e sabe por que está permitindo essa catástrofe mundial. Em segundo lugar, o homem é frágil e vulnerável, independentemente do poder econômico e político que venha a ter. Os países ricos e poderosos do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, estão padecendo sob o peso dessa grave pandemia. Dinheiro não resolve, poder político não resolve, mas Deus está no controle de tudo isso. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que na adversidade devemos colocar os nossos olhos em Deus e aprender a depender dele. O rei Josafá estava diante de uma grave ameaça de guerra, e percebendo que não tinha armas nem soldados para enfrentar aquela grande batalha, foi para o templo e diante do altar de sacrifício, ele ergueu as mãos para os céus e clamou: Ah, Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel no meio da congregação, e ele disse: Dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. No versículo 12 deste texto que lemos, depois de agradecer a ajuda financeira que receberam dos filipenses, o apóstolo explica que está agradecendo a oferta deles, não porque esteja necessitado, mas porque aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sabe o que é passar necessidade e sabe também o que é ter abundância. Aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Paulo está dizendo que, mesmo em circunstâncias difíceis e adversas, ele aprendeu a viver contente, a viver alegre, a viver feliz. Aprendeu a depender de Deus. No versículo 4 deste capítulo, o apóstolo é enfático ao afirmar: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se é sempre, então devemos alegrar-nos não apenas na bonança, mas também na necessidade. Não apenas na saúde, mas também na doença. Não apenas na normalidade, mas também na adversidade. Mas como podemos nos alegrar na tribulação, na tempestade, na adversidade, na pandemia do Covid-19? Paulo está dizendo que a nossa alegria não depende das circunstâncias externas, não depende do que acontece ao nosso redor. A nossa alegria não depende dos fatos e circunstâncias da vida. Nossa alegria é Cristo. Ele afirma: alegrai-vos sempre no Senhor. Se a nossa alegria é Cristo, e se estamos em comunhão com Ele, então podemos descansar em suas promessas e ter paz na adversidade. A terceira lição que eu aprendo é que na adversidade, acalme seu coração, colocando suas necessidades diante de Deus em oração. No capítulo 6, dos versículos 6 e 7 desse texto está escrito: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nesse texto, o apóstolo não apenas faz o diagnóstico, mas também prescreve o remédio para a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou não fiquem preocupados com coisa alguma. A ansiedade não resolve os problemas que nos ameaçam, mas mina as nossas forças e a nossa capacidade de enfrentá-los. Qual o remédio que o apóstolo nos prescreve para a ansiedade? Ele escreve: em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica com ações de graças. Coloquemos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades, já agradecendo a Deus pelo livramento que nos dará. Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra guardar aqui, no original, significa montar guarda. Isso significa que a paz de Deus, como um soldado armado, monta sentinela à porta da nossa mente e do nosso coração para impedir que pensamentos negativos e destrutivos nos assaltem e nos causem constrangimentos e tristeza e até depressão. O Salmo 91 tem promessas de Deus para mim e para você nestes dias difíceis que estamos vivendo. Diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o cobrirá, ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia,
nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. As promessas de Deus contidas nesse texto só alcançam aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. Você está escondido em Cristo e à sombra do Onipotente neste momento? Então, descanse do Senhor e em suas promessas. Esta praga não chegará à sua tenda. Porém, se você não habita no esconderijo do Altíssimo, nem descansa à sombra do Deus Todo-Poderoso e Soberano, entregue sua vida a Cristo e agora mesmo e receba a proteção de Deus, a proteção daquele que está sentado no seu trono de glória, acima dos querubins e que tem o controle de todas as circunstâncias em sua mão. Ele é fiel. Deus abençoe você e sua família. Amém.